Alô amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa De Olho na Língua. Dedicamos os últimos programas a comentar com vocês as inúmeras variedades regionais do português falado no Brasil. Como dissemos, as muitas línguas portuguesas que são faladas no nosso imenso território. Hoje eu quero iniciar com vocês a discussão de uma outra face da variação linguística que caracteriza o nosso português, a chamada variação social. Nós podemos dizer que as variedades regionais, elas se distribuem horizontalmente pelo território do Brasil. Quer dizer, o nosso país está recoberto por um mosaico de variedades regionais do português. Já a variação social é de outra natureza. Nós costumamos dizer que ela se distribui verticalmente. Ela, na verdade, acompanha a divisão social em diferentes classes, em diferentes estamentos sociais. E é nessa divisão que o bicho pega, e pega pesado, como nós vamos começar a ver hoje. O português do Brasil está dividido socialmente em dois grandes grupos. As variedades que nós vamos chamar do andar de cima e as variedades do andar de baixo. Eu li essas expressões, andar de cima e andar de baixo, nos textos do jornalista Hélio Gaspari. Eu não sei se são criação dele. Em todo caso, acho que elas constituem uma boa metáfora para representar a divisão da sociedade brasileira e os problemas que daí decorrem. Alguns, quando falam dessa divisão do português, dessa divisão social do português, usam as expressões português culto em oposição ao português popular. Eu prefiro não usar essas duas expressões. Português culto sugere que os falantes do português popular não têm cultura, o que não passa de absurdo, de um puro preconceito. Nós aprendemos há muito tempo com os antropólogos que não há grupo humano que não tenha cultura. Portanto, nesse sentido, somos todos cultos. Embora a cultura de um grupo social seja diferente, ou possa ser diferente da cultura de outro grupo social dentro da mesma sociedade, dentro do mesmo país. Por outro lado, português popular sugere que o pessoal do andar de cima não faz parte do povo brasileiro, o que não deixa de ser uma forma de reforçar a divisão social. Eu prefiro então usar as expressões português do andar de cima, português do andar de baixo, para designar essa grande divisão linguística que reflete a divisão social do país. Quem que está no andar de cima? No andar de cima estão os grupos sociais altos e médios. Os grupos sociais que abocanham o pedaço maior da riqueza nacional. E por isso têm renda mais alta, têm acesso amplo aos bens culturais, em particular a todas as dimensões da cultura escrita, tem garantida a escolaridade completa, inclusive a de nível superior, nas melhores escolas, ou pelo menos nas escolas razoáveis. Por isso tudo, pela renda, pela escolaridade, pelo acesso amplo aos bens culturais, esses grupos sociais que habitam historicamente o andar de cima usam variedades da língua portuguesa que são diferentes daquelas variedades usadas pelos grupos sociais que estão no andar de baixo. Mas não só usam um português diferente. Aqui entra uma questão bem interessante. Não só usam um português diferente, eles também têm o seu próprio português em alta conta. Atribuem grande prestígio ao seu modo de falar a língua. Eles consideram, e dizem isso abertamente, que o seu português é o bom português, o português certo, o português correto. O resto é lixo. E essa não é uma expressão forte. Os falantes do português do andar de cima têm efetivamente uma atitude pesadamente negativa em relação ao português dos falantes do andar de baixo. Eles desprezam e ridicularizam estas variedades. Eles recobrem de estigmas as variedades do andar de baixo. Em consequência desse desprezo e desses estigmas sociais,
esses falantes do andar de cima tomam a língua como pretexto para discriminar os falantes do andar de baixo, para excluí-los do acesso ao trabalho e à educação, por exemplo. Muitas das nossas crianças são excluídas da escola, em última análise, pela variedade do português que falam. O estigma social que recai sobre essas variedades da língua, acabam alimentando um conjunto de outras atitudes negativas que resultam na evasão escolar, na exclusão, na expulsão do sistema escolar. E isso porque os mais escolarizados fazem uma correlação absurda entre o modo de falar e as capacidades cognitivas. Acreditam que quem fala o português do andar de baixo não sabe falar, não fala bem, fala errado e por isso pensa mal, certo? Pensa mal, não consegue aprender, não consegue se alfabetizar. Essa correlação é uma inverdade, é uma falácia, mas muita gente acredita nela. E todos sabemos que quando a escola estigmatiza o aluno e o considera incapaz de aprender, de pensar, esse aluno vai acabar saindo da escola, vai acabar sendo expulso do sistema escolar, com todos os prejuízos que daí advêm. Então vejam bem, a mesma língua que serve para unir, a língua em termos gerais, né, que serve para unir e aproximar, pode se transformar em fator de estigma e exclusão social. Pode ser que os falantes do andar de cima façam tudo isso sem consciência exata do que estão fazendo. Vamos deixar isso claro. Essas atitudes negativas, elas foram historicamente construídas. Elas não nasceram do nada. Elas foram historicamente construídas. E elas permanecem fortes e arraigadas entre nós, porque o nosso país continua sendo um país extremamente desigual em termos de distribuição de renda e de acesso aos bens culturais. Então vejam, não é a língua o problema está em outro lugar, está na nossa desigualdade social, né, que então se reflete sobre as variedades que são faladas pelo andar de cima e pelo andar de baixo. É claro que nós temos que lutar permanentemente contra as desigualdades. Para isso nós temos de compreender os mecanismos da exclusão social. Nós temos de perceber que a língua é usada como instrumento de exclusão. A maneira como a pessoa fala é usada como instrumento de exclusão. Nós temos que entender por que isso ocorre e nos tornarmos, nós do andar de cima, nós que temos escolaridade, temos acesso aos bens culturais, temos os melhores níveis de renda do país, nós temos que aprender a ser menos intolerantes com as manifestações linguísticas que vêm dos falantes do andar de baixo. E isso, né, se tornar menos intolerante com relação a esses fenômenos linguísticos, pode fazer uma grande diferença na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa. Esse tema, evidentemente, é bastante complexo e nós voltaremos a ele no nosso próximo programa. Qualquer questão, qualquer comentário, se quiser falar conosco, não esqueça do nosso e-mail, deolhonalingua@ufpr.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.